Muito boa tarde a você que acompanha a Infomoney TV. Eu sou Marcos Mortari, jornalista de política e mercados aqui do Infomoney, e hoje recebemos um convidado especial para dar início à nossa série de entrevistas com os olhos nas eleições, pensando um pouquinho mais a economia também. Gustavo Franco foi presidente do Banco Central, é sócio fundador da Rio Bravo Investimentos e agora tem sido um dos responsáveis aí pela discussão da plataforma de governo da candidatura de João Amoedo pelo Partido Novo. Ajudando nessa entrevista aqui, Rafael Cortez, que é analista político da Tendências Consultoria, quem acompanha já está acostumado até com o rosto do Cortez nos últimos meses. Vamos começar aqui a entrevista. Eu gostaria, Gustavo, de primeiro ponto o que te motivou, o que motivou sua ida ao Novo, sua saída do PSDB, seu histórico partido, para tentar uma aventura nova num partido que ainda é pequeno, com uma proposta ainda a ser construída. Quais são as suas expectativas para essas eleições com o Novo e essa nossa nova tentativa? Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Como eu não sou político, a minha aventura como filiado ela está num nível diferente daqueles que vão para um partido em busca de um mandato eletivo. Eu sou economista, enfim, estou no plano, vamos dizer, das ideias. E estive nessa capacidade dentro do PSDB desde 1989, quando me filiei para participar da campanha Mário Covas e o seu choque de capitalismo, que acabou não acontecendo naquele momento, mas veio depois com o Plano Real, que, sem dúvida, foi o evento que ocupou esta função no imaginário das pessoas que gostava da ideia social-democrata, tal como se apresentava naquela ocasião, incluindo um grande ângulo liberal. E naquela altura não se podia falar nesses termos. Depois do Real, acho que foram introduzidas reformas liberais num ambiente de muita hostilidade com relação a esse tipo de pauta, mesmo dentro do partido. E mesmo naquele momento, ainda por muitos anos, o mundo partidário não tinha lugar para ideias liberais, ideias de livre mercado associadas a um personagem inexplicavelmente ausente da cena política brasileira, que é um empreendedor. E eles são muitos, somando trabalhadores por conta própria, profissionais liberais, empresários de todo tamanho, são 27 milhões em atividade, segundo a PNAD. Sem falar em que muitas pessoas que estão também no mercado de trabalho com carteira assinada são também empreendedores de si mesmos e olham para a sua carreira como a sua empresa e em algum momento também não vão querer ter mais chefe. É curioso que essa maioria não tenha tido voz no sistema partidário e que as ideias pró-mercado, as ideias a favor dessas pessoas não sejam abraçadas por nenhum partido, até agora. Por várias razões, talvez tenhamos que agradecer Dilma Rousseff, essas ideias então pularam para frente. Elas eram coadjuvantes em outros partidos, ou mesmo dissidentes, era um pouquinho assim que eu me sentia no PSDB, e agora o Novo se tornou uma plataforma que eu acho que vai trabalhar para este público, que está precisando de uma representação no mundo político. Gustavo, pegando um pouco ainda a sua transição, mas olhando de um espectro maior dessa relação, como é que o mundo político abraçou o liberalismo nas suas diferentes frentes? Eu queria que você fizesse, a partir de um diagnóstico do que ocorreu com o PSDB, que bem ou mal era o partido, pelo menos que tinha um nível de competitividade maior, disputava a eleição presidencial, flertou um pouco com o liberalismo, tinha no PT o seu principal adversário. Então, a partir do que faltou para o partido mobilizar essas teses, e como é que você enxerga o espaço desse mercado eleitoral para 2018? Bom, eu acho que o PSDB tinha, para começar, uma origem PMDB pela esquerda, social-democrata. E na eleição de 89, acho que foi a primeira vez que as forças se aglutinaram de verdade. Antes disso não tinha, tinha um vazio. Vamos dizer que as ideias liberais acharam ali no sonho do choque de capitalismo a sua principal expressão.
o candidato não era bem isso. Era uma espécie de federação de ideias diferentes, que não foi bem nessa eleição, foi o 4º lugar, mas em 1994 adiante, estas ideias foram vencedoras, você pode dizer até que de forma fortuita, porque foi alçado à condição de candidato presidencial do PSDB, Fernando Henrique, que não era talvez aquele destinado a isto, tampouco destinado a ser o ministro da Fazenda que derrotou a hiperinflação, mas a história é caprichosa, foi isso que aconteceu. Então colocou a ele e as pessoas em torno dele que conceberam aquele programa e aquela pauta de reformas numa posição privilegiada, que nunca foi confortável no partido, porque o partido não gostava muito dessas teses, eram muito liberais demais para o PSDB. E ficou caracterizada essa dupla personalidade do PSDB desde a partida, que era genuína, era de fato um partido dividido, mas onde se convivia bem. Porém, na sucessão de Fernando Henrique talvez tenha havido uma separação mais clara, onde o grupo intervencionista de tradição mais à esquerda tinha José Serra como seu representante, foi ele o candidato, e desde então o PSDB vem perdendo eleições, até porque nesta definição do PSDB ele foi se afastando daquilo que foi a sua maior bandeira eleitoral, que foi o real, e as reformas que vieram com o real. Então, do ponto de vista da marca, vamos dizer que ali o PSDB perdeu um pouquinho da sua substância, da sua alma e ficou sem dono. Esses 27 milhões de empreendedores, essas pessoas que cresceram depois do real e com as oportunidades que ali se abriram, estão à procura de uma representação, que o PSDB atinge parcialmente os anseios desse povo. Gustavo, o senhor tocou já de algumas vezes que está na moda a jaqueta liberal, o senhor acho que até chegou a usar essa frase. O que na sua avaliação explica o fato de essa percepção sua de que não existe no sistema representativo político, pelo menos é recente, agora com o novo, mas não existia um pensamento genuinamente liberal na cena política, não existia um partido que representasse isso. E as pesquisas hoje, algumas mostram que alguns temas liberais ainda enfrentam resistência, como privatizações, ainda é uma palavra que no imaginário popular às vezes acaba sendo um pouco... A população acaba sendo um pouco resistente a isso. O que você avalia esse ambiente e também as causas dessa ausência? As causas é mais para você a pergunta, porque tem um componente histórico, acho que no passado talvez a antiga UDN pudesse incorporar essas ideias, se tivesse continuado a existir, mas foi um partido extinto com a Revolução de 64, e os partidos que se criam depois têm talvez o regime militar tenha afetado o jeito dos partidos se reorganizarem ideologicamente. Todos eram de esquerda, todos eram, menos de esquerda era social-democrata. O liberalismo era visto como, enfim, associado à realidade do governo militar. Bom, o tempo passou, isso foi ficando para trás, tem uma nova realidade. Acho que já em 94, quando se disputa a eleição em torno das reformas do real e tem controvérsias como, por exemplo, a da privatização, já dá para perceber que a sociedade está querendo enxergar esse ângulo, ele está muito estigmatizado indevidamente, no meu modo de ver, e ele começa a emergir. E a privatização é um exemplo interessante porque não é que a população seja hostil ou contra o meio de fazer, né? A pergunta não é tanto sobre a privatização, mas se você quer telefones que funcionam. Você quer ter um telefone celular, quer ter smartphone, Wi-Fi, essas coisas? A resposta é sim. 100% das pessoas querem, assim como querem ligação de esgoto na sua casa, serviços públicos que funcionam. Essa é a pergunta. O jeito de fazer é sempre um pouco mais complicado. Ele envolve privatização, sim, envolve o setor privado, como também envolve o público, envolve a regulação, às vezes é uma PPP, é uma equação complexa, que não é a dona de casa, não precisa se envolver nem se preocupar com esta equação.
o que ela tem que responder é se ela quer celular funcionando, sim ou não. Agora, pegando um pouco vamos trazer um pouco o liberalismo para o plano um pouco mais palpável. Como é que você julga, assim, primeira avaliação do governo Temer, do ponto de vista da agenda econômica, em que medida essa nova plataforma, esse resgate mais forte do liberalismo, vai complementar? O que a partir do status quo, pensando a ponte e o que o governo tem implementado aí no campo econômico, onde estão os pontos que a gente tem que caminhar, onde o governo não caminhou, como é que a rede, o novo, pode dar uma contribuição para essa agenda? Veja, eu não acho que o governo Temer seja um exemplo de ideias liberais. Ao contrário, deixa eu dizer, eu acho que eles são um exemplo do aproveitamento oportunista de um anseio por ideias liberais pró-mercado e de responsabilidade fiscal. Montou-se uma agenda que não tem nada que ver com a tradição do PMDB, tampouco do grupo político em torno do presidente Michel Temer, que é vice-presidente eleito com Dilma Rousseff, num programa petista. Okay? Então, a transformação desse governo, do vice-presidente de Dilma, em um governo que reverte as políticas da Dilma, não o faz necessariamente um governo de ideias liberais. Incorporou vários pedaços da jaqueta liberal de forma oportunista, o que não tem a menor importância. A motivação aí é o que menos importa, desde que faça a coisa certa. Agora, fez com a pouca convicção que caracteriza o oportunista, fez de forma limitada, e os efeitos são limitados também. Onde está faltando esse maior ímpeto na sua leitura? Bom, o desempenho, vai lá, contas fiscais é uma área onde os resultados são pífios. A escolha da ordem de prioridade talvez tenha sido errada também. Apostamos no teto de gastos, gastamos muita energia com isso. Muito mais importante era a previdência, né? Não que o teto seja inútil de jeito nenhum, mas sem a previdência não funciona tão bem. A lei das finanças públicas está no Congresso há muito tempo, poderia ter sido melhor aproveitada para fazer uma rearrumação das contas fiscais, inclusive no plano conceitual, no âmbito orçamentário. Não foi feito. Muitas coisas não aconteceram, poderiam ter ido bem mais adiante. Outras surpreenderam, a própria reforma trabalhista, por razões operacionais não impossíveis de antecipar, era uma lei ordinária, e é interessante que uma lei ordinária pudesse ser tão importante, talvez se tivessem atinado isso, são profissionais experientes da política, né? Podíamos ter andado mais nesse terreno. Enfim, é uma pequena alteração de uma legislação dos anos 30 que está obviamente obsoleta, defasada, precisa de um zilhão de modificações para fazer com que nós tenhamos uma relação entre quem cria emprego e quem quer emprego colaborativa, como deve ser. E não, é uma legislação ainda que promove o conflito para que o Estado seja aquele que concilia desta forma que custa uma fortuna. Nossa Justiça do Trabalho custa em dinheiro o que custa toda a Justiça do Reino Unido, com o percentual do PIB. É muito caro para pouco resultado. Uma coisa que podia ter avançado, tem muitas outras, no assunto privatização também, muito pouco, não queria desfazer do que foi tentado, as direções, muitas delas são corretas, mas também é de se considerar que era um governo de tiro curto, né? Era um meio governo, um resto de mandato, também não era para se ter um programa tão ambicioso, era como eles próprios definiram, uma ponte para o futuro, naquele documento que ficou famoso, enfim, tinha
alguma coisa assim muito útil, muito interessante. Era um vislumbre. Agora, mais importante é que é um exemplo da vontade que todo mundo tem hoje em dia de abraçar as ideias liberais. Então, o PMDB o fez, não é isso? Agora o PSDB o fez, outros candidatos também estão fazendo, agora tem o seu economista liberal de estimação. O que eu acho que o Novo tem de diferente é que é o destes, talvez, o único partido que é organicamente, ou na base, ele procura capturar esse público de empreendedores que querem uma economia mais liberal, diferente de outros partidos que têm outras origens. Agora, só desculpa, mas prosseguindo um pouco nessa questão, tem uma certa ironia no momento em que esse liberalismo, digamos, está um pouco mais desavergonhado, né? Até por as circunstâncias que a gente tratou, porque é um momento de crise fiscal, né? Então, de boa medida, assim, claro que eu estou exagerando um pouco na simplificação, mas o liberalismo e ideias mais liberais têm algum problema com a questão de carga tributária elevada e afins. Do ponto de vista prático, como é que lidar com essas duas questões? Tem um desafio de reconstruir primário, que na melhor das projeções a gente vai caminhar para o lado positivo a partir de 2020, gente falando até 2021. Como é que encaixar esse tipo de ideia nesse momento de crise fiscal? Então, o que é exatamente o ponto de vista liberal quando se trata de contas públicas? Não é uma questão tão simples. Uma resposta poderia dizer, calma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As contas públicas têm que estar equilibradas por uma questão de bom senso, né? De sustentabilidade fiscal, não é uma questão partidária nem ideológica. Se misturam muito os assuntos porque, junto com a discussão de equilíbrio fiscal, vem a questão do tamanho do Estado, da carga tributária. Agora, na urgência que nós estamos de ter contas fiscais equilibradas, o assunto do tamanho do Estado fica até secundário. O papel dos mercados, da regulação, isso é mais genuinamente a discussão liberal, o intervencionismo, o isolacionismo, que tem, enfim, prejudicado o Brasil. Agora, acho que eu não gosto quando os pontos de vista econômicos heterodoxos enxergam e acusam a pauta de responsabilidade fiscal de ser uma coisa liberal. E durante muitos anos, tudo que tinha que ver com equilíbrio fiscal e bom senso em matéria de contas públicas virou uma pauta neoliberal. E era assim que Dilma Rousseff pensava. Ela dizia que o equilíbrio fiscal de longo prazo era uma coisa primitiva. Então, deu no que deu, né? Deu no que deu. Então não vamos, acho que não é boa política ideologizar o assunto do equilíbrio fiscal. Embora não seja ideológico, mas assim, não é que vai ter um problema lá a ser enfrentado, né? Assim, então, tem um problema de fechar as contas que dificilmente será enfrentado se não fizermos reformas tanto na Previdência quanto no Estado. Os funcionários ativos públicos, funcionários públicos da ativa também precisa rever o assunto da estabilidade, e são todos os governos estaduais estourando seus limites de pagamento, de folha de pagamento com relação à receita. É um problema de todos eles, para não falar de municípios. Nós temos um sistema que é perverso, que uma vez contratado num concurso, nunca mais o contribuinte pode se livrar de ter aquele sujeito trabalhando para nós. E é muita gente. Acho que precisa diminuir o quadro, sim, e é preciso pensar nisso de forma racional, em vista das necessidades que a gente acha que o Estado tem de empregar gente. Tem muita gente na folha de pagamento. Isso é um problema de hoje e para frente. O problema previdenciário tem a ver com a aposentadoria desse imenso trem da alegria patrocinado pelo PT nos últimos anos. Essa farra de concurso público que botou para dentro da carreira pública muita gente que talvez não precisasse, né? Gustavo, vamos considerar agora um cenário bastante hipotético, mas que acho que ajuda a gente a entender um pouco a conjuntura. Vamos supor que João Amoedo é eleito presidente, o senhor ministro da Fazenda ou conselheiro econômico mesmo, como o senhor tem atuado no partido,
Eu sei que o senhor já falou de muitas questões que poderiam ter avançado no governo Michel Temer, mas pelas circunstâncias mesmo não foi possível, enfim. Quais delas o senhor acha que são prioritárias? Quais serão os primeiros passos, as primeiras medidas a serem adotadas? O que o senhor aconselharia o próximo presidente, fosse Amoedo ou outro? Bom, não tem uma medida e Claro. seria presunçoso ou idiosincrático dizer que tem uma que é a minha favorita ou a mais importante. Um conceito, no entanto, talvez fosse bom de deixar claro, foi o de reformar a própria ideia de reforma. Nos últimos anos, criamos essa cultura de que a reforma é uma espécie de adaptação ao que a gente tem, a uma nova circunstância, mas ela é sempre marginal para manter o mesmo paradigma e seguir adiante. É o mínimo possível para, enfim, fazer determinado assunto funcionar. E talvez não seja bem isso que a gente precisa agora. A gente precisa de reforma como rotina. A reforma é algo que acontece na cabeça do empreendedor, do empresário, que acorda todo dia de manhã perguntando como melhor fazer o que ele fez ontem, como melhor satisfazer o cliente, vender mais, ganhar mais, ser mais produtivo. Não é essa cultura que o setor público tem, não é essa cultura que o país tem na condução das suas políticas. Parece que estamos, sei lá, com prioridades diferentes desta. E o que acontece é que a produtividade, ou o Produto Nacional Bruto per capita do Brasil, com o percentual do americano, está estagnado desde os meados dos anos 80, em mais ou menos 20% da renda per capita americana. Nesse intervalo, a Coreia do Sul, que tinha a mesma renda per capita que nós, já está em 66% da renda per capita americana, ou algo parecido, 3 vezes, ou mais de 2 vezes onde o nível que nós estamos. Nesse período de tempo dos meados dos anos 80 para cá. Ficamos para trás, por ser uma economia, um país que parece que não tem o aprimoramento como uma regra básica, seja da atividade empresarial, da atividade política, das políticas públicas. Não sei se é preguiça, indolência, ou simplesmente uma mistura que não está dando liga e que precisa ser modificada. Mas essa questão de hábito de reformas, por exemplo, a gente percebe aí que pelo menos o mundo político foi nesse aspecto, aí, nesse ponto de vista, um certo vilão por não ter conquistado votos necessários para ter avançado com a reforma da Previdência. Houve alteração da pauta e tudo mais. Mas faltou outra ponta, faltou um pouco mais de comunicação. Como vencer essa batalha de discurso? Que normalmente as reformas têm uma certa resistência, o lado contrário, as reformas jogam muito bem com essas narrativas. Qual foi o erro dos economistas, não sei, de quem tem também essa função de comunicar e tentar, pelo convencimento democrático, avançar com esse tipo de pauta? Sempre falta alguma coisa, né? Mas de se ter claro que a Constituição e o status quo político é muito poderoso e conservador. Essa mistura do que está na Constituição com a forma como se organiza a política, ela parece que restringe a mudança. Ela é feita para manter as coisas como estão. E não está bom como está. Esse é o ponto. As regras do jogo estabelecidas pela Constituição fazem com que o tipo de esforço político para mudar, às vezes, uma coisa absolutamente tranquila, que não deveria ser tão controversa, é uma barreira, um sarrafo muito alto. Então, a reforma da Previdência, que é uma coisa que faz o maior sentido e que não deveria ser tão difícil, ou os parâmetros do sistema de aposentadoria não deveriam estar constitucionalizados desse jeito. Tem tanta coisa constitucionalizada, para mudar é uma encrenca, é sempre preciso cooptar o establishment político de uma forma tão profunda. Talvez o correto seria que a nossa Constituição só fosse composta de cláusulas pétreas e o resto fosse mais fácil de ser alterado conforme
as realidades tecnológicas vão se modificando. A gente vive numa realidade tão dinâmica. Como pretender que as leis do trabalho, por exemplo, como já falamos, que foram feitas nos anos 30, à luz de uma realidade completamente diferente, estejam em vigência ainda hoje, com gente se abraçando a isso de forma tão intensa? Deveria ser mais fácil. E é isso que eu acho que eu quero dizer com uma sociedade mais aberta à reforma e à mudança. Estamos ainda muito trancados no passado e assim não dá para ser ao mesmo tempo trancado no passado e querer ser o país do futuro, só se for o futuro que nunca chega. Ideologias à parte, a gente vai ter, acho que você tocou no começo da nossa conversa, que o governo fez uma opção equivocada entre reforma da Previdência e a emenda do teto. A emenda do teto, bem ou mal, ela ficou quase com um evento sagrado, digamos, para evitar um cenário ainda mais complicado no âmbito fiscal. O que eu queria perguntar para vocês, à luz, inclusive, de especulações de que amanhã ou depois o teto vai ter que ser alterado, como é que você enxerga isso? Porque esses conflitos redistributivos agora têm um patamar, são diferentes, né? Agora a gente tem um limite de crescimento orçamentário. Em alguma situação ele pode ser alterado? Você acha que se reforma passar em algum momento o teto passa a ser desnecessário? Como enquadrar incentivos políticos e essa reconstrução fiscal que o país tanto precisa? Pois é, reconstrução fiscal, essa é uma boa expressão. Esse é o que nós não fizemos com o teto. A gente fez, em 1994, uma reconstrução monetária que reformou 100% das instituições que regem a moeda. Isso funcionou, está funcionando até hoje. A gente não fez isso quando se trata de instituições e práticas fiscais. Fizemos pela metade. A lei de responsabilidade fiscal talvez devesse ter feito, mas ela cuidou apenas dos limites de endividamento e alguns outros limites pertinentes à folha de pagamento, e mesmo assim para os entes subnacionais, não para a União. Né? Não mexeu no nascimento do gasto, por assim dizer, na forma como o orçamento é feito. E, no meu modo de entender, o orçamento é talvez das instituições mais básicas da democracia, porque é onde sonhos e possibilidades, despesas e receitas têm que se encontrar e têm que estar do mesmo tamanho. Do contrário, nós vamos ou tributar o pobre via inflação ou tributar o ausente via endividamento. No entanto, no Brasil não existe esse diálogo entre sonhos e possibilidades no âmbito do orçamento. O orçamento é uma coleção de sonhos sabidamente irreal, e por isso mesmo não é obrigatório, e todo ano tem um contingenciamento que faz com que não se execute o orçamento e não se tem uma discussão transparente de resultado, de quanto se gasta em cada coisa. Tem tanta coisa fora, extra, teto, fora do orçamento, na empresa, na autarquia, de um jeito que as contas não são compreensíveis ao cidadão. Nós não conseguimos fazer uma reconstrução fiscal ampla para tornar esse assunto fiscal uma coisa fácil de entender para as pessoas, até para elas poderem decidir sobre prioridades ou instruir seus representantes no parlamento para votar nessa ou naquela prioridade com a escolha, com a ideia de escolha. Não dá para fazer todas as coisas, não dá para todos ficarem contentes e, às vezes, é preciso discutir a receita junto com a despesa. Quer fazer saúde universal, quer fazer um trem-bala, de repente vai ter que aumentar impostos para fazer. Então, se não queremos aumentar impostos, é preciso fazer exatamente o contrário, reduzir despesas aonde vamos diminuir os gastos. Mas uma vez reduzida a despesa, que é basicamente reforma da Previdência, né, imagino que o teto é algo necessário para permanecer, ele poderia cair sem gerar grande percepção de risco, porque, enfim, como é que... Não, é útil, sem dúvida é útil, foi uma fórmula interessante, nem sempre a gente tem a fórmula perfeita, mas ela, inclusive por não ser perfeita, ela precisa desse complemento. Eu lembro de discussões lá na origem, quando a revisão constitucional estava aberta, em 1993,
no âmbito lá do real, tínhamos uma emenda constitucional a fazer na revisão e foi feita a do Fundo Social de Emergência, que era uma espécie de desvinculação para permitir mais controle de caixa. Sabidamente não era uma solução perfeita, mas naquele momento nós abdicamos de coisas como o teto, como emenda de orçamento equilibrado e coisas desse tipo, porque não tínhamos capacidade de governar o nascimento do gasto. A Constituição cria esses direitos que vão se transformando em gastos numa velocidade, numa quantidade incompatível com a receita. Se a gente não for capaz de minimamente limitar este assunto, e não é propriamente o teto, talvez são esses direitos que viram coisas sagradas, ainda que o sujeito não tenha, não seja justo, que não faça sentido econômico, de alguma maneira o interesse maior da sociedade tem que prevalecer sobre esses direitos contra o erário. E talvez isso requeira uma nova arquitetura com relação a contas públicas, onde o orçamento possa ter talvez um lugar mais elevado, mais interessante, e que todas as coisas que têm a ver com despesa e receita e com dívida possam ser decididas em conjunto de uma forma que faça sentido. Gustavo, agora, o teto de gastos, como bem colocou o Rafael Cortes, ele explicitou uma disputa orçamentária, um conflito distributivo que já existia na sociedade, mas com a limitação ficou mais visível. Ao mesmo tempo, a gente percebe que os investimentos sofreram um corte muito grande, um investimento que tem um efeito multiplicador grande, tem um papel para crescimento econômico, enfim, e, ao mesmo tempo, não se conseguiu lutar contra as questões que se apontavam como privilégio. De auxílio moradia, por exemplo, como virou um clássico exemplo que continua pendurado e se mostra uma questão muito difícil de se combater. É uma distorção que o teto provoca? O teto é incapaz de explicitar os conflitos de uma forma a tornar a decisão mais justa? Não sei como colocar dessa forma, mas, quer dizer, privilégios de um lado e questões que poderiam ganhar maior espaço nessa questão orçamentária são sacrificadas por conta desses gastos que não são retirados. Então, o teto é uma forma de introduzir a ideia de que tem limite nas ambições da sociedade. Talvez não seja a melhor forma, porque é preciso olhar o conjunto das despesas, o conjunto das receitas, não tem uma melhor que a outra, e é a sociedade quem deve decidir se deve pagar melhor os juízes ou o quanto o Estado deve investir em petróleo, pontes ou fazendo obras em municípios, em coisas de interesse local. Essa discussão de prioridades é sim super importante. A ideia de colocar um teto de gastos deveria provocar uma discussão mais interessante no âmbito... Esse aspecto fracassou, o teto? Acho que sim, porque não alterou a dinâmica do orçamento, que continua muito complexa, muito pouco transparente e porosa para a sociedade. Você falou, tem uma discussão que é muito comum um debate entre economistas, tem a ver com a questão da desindustrialização, enfim, qual que é o caminho para a gente atingir patamar mais desenvolvidos, né? Eu queria um pouco que isso tem a ver com política industrial junto, e tem a ver com questão do câmbio, que fica em termos assim para o próximo mandato nesse conjunto de medidas, enfim, qual que é o diagnóstico que você vê para que a gente não saia um pouco só da agenda fiscal e possa trazer outros pontos aí de uma agenda que eleve produtividade e de fato faça com que a gente caminhe rumo aos países desenvolvidos. Eu começo respondendo por algo que eu deixei passar da pergunta anterior, que são os investimentos. Tem um pouco essa mística que o setor público está faltando o seu dever de investir como se a ele coubesse necessariamente e nenhuma outra entidade pudesse fazer os investimentos, que é absolutamente equivocado.
os investimentos podem, isso que está no orçamento pertencente ao setor público, pode perfeitamente ser feito pelo setor privado. Teria uma parcela pública? Quase tudo, mesmo o que é de interesse público e pouco lucrativo, são infraestruturas que de alguma forma se relacionam com atividades privadas. Tanto que tem áreas onde a participação do setor privado tem que ser sempre em conjunto com regulação, às vezes nas 3 esferas de governo, como é no caso do saneamento, que você precisa de fazer muitos investimentos, alguns, a maior parte provavelmente caberá ao setor privado, outros tantos pelo setor público, num contexto de parceria que tem misturado o público e o privado em privatizações junto com outras coisas. Não tem nada de simples na modelagem num setor como o saneamento, por exemplo, que envolve saúde pública, envolve questões ambientais, tem todo tipo de consideração aí, sem falar em que tem regulação federal, estadual, municipal e intermunicipal por bacia hidrográfica. Quer dizer, todas essas confusões servem até para a gente pensar que, olha, o assunto privatizar não é tão simples. Né? É claro que precisa ter mais setor privado, aonde quer que possa contribuir de forma positiva para o bom fornecimento da mercadoria pública. E isso inclui saúde e educação. Por que não utilizar recursos privados num contexto de coordenação de esforços? Claro que deve haver. Investimento é 90% do progresso técnico, do crescimento da produtividade, e disso que se procura com política industrial, que é um termo que eu definitivamente não gosto. Também acho que não tem nada a ver com o câmbio, que é resultado de confronto da nossa moeda com a de outros países, com um zilhão de fatores que afetam. É um total equívoco achar que nós vamos resolver o problema da nossa competitividade com o câmbio. É um equívoco que é recorrente, antigo. Ainda não morreu, né? E que não vai morrer nunca. É como, enfim, as ideias heterodoxas no Brasil não vão morrer nunca. A gente tem que se acostumar com isso, dialogar, explicar. E no assunto político industrial, é essencial ter claro que, para começar, não há recursos públicos para este negócio, não precisa, o setor privado tem, o mercado tem que funcionar, isso às vezes funciona contra algumas empresas, a favor de outras, as políticas industriais podem melhor entender, instruir a macroeconomia, mas de preferência atuar de forma horizontal, para todo mundo, fornecendo infraestruturas e serviços que não são personalizados e dirigidos aos favoritos do governo. O modo de fazer, enfim, tem aí ferramentas, tem bancos de desenvolvimento, tem as estruturas de tarifa, tem muitas ferramentas para utilizar, com o proviso de que não se quer criar renda de monopólio e tem pouco recurso público. Obedecidas essas restrições, vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer. Gustavo, eu queria aproveitar a sua experiência no Banco Central para avaliar as atuais movimentações do Banco Central. Caiu de novo os juros, tem mais uma sinalização de um novo corte na próxima reunião e até, eventualmente, numa outra reunião, um futuro corte. Ainda assim, a inflação permanece baixa, abaixo aí da meta. O senhor acha que demorou muito para o Banco Central fazer esses movimentos ou era necessário para dar aquela recuperação de credibilidade, para ver como que ia se comportar os preços? Qual que é a sua avaliação sobre a política monetária? Bom, a avaliação é positiva. Acho que a questão do timing é sempre matéria de julgamento ali dos que estão olhando ali com o dedo na coisa, né, nos mercados. Os resultados são positivos, incontestavelmente positivos e favoráveis. A inflação está perfeitamente dominada. Poderíamos ter trazido a meta mais para baixo para que isso se transformasse num compromisso de longo prazo mais claro, dando permanência à ideia de uma inflação aí desse tamanho aí. Se tivéssemos no ano passado, em vez de mantido 4,5,
reduzido para 3,5%, estaria ainda assim abaixo da meta hoje. Eu não creio que isso afetasse o jogo de expectativas, senão de forma positiva. Mas não há nenhuma censura a fazer ao que o Banco Central fez, pelo contrário. E o Banco Central tem aproveitado também esse tempo para atuar na esfera regulatória, no sistema de pagamentos, no custo do crédito, e de várias maneiras. Acho que tem muito a fazer no assunto do spread bancário, no assunto da competição, no assunto da meia entrada. São temas que vão um pouco além da própria esfera de atuação do Banco Central, mas através do Conselho Monetário o Banco Central pode ser ouvido e afetar muito positivamente esse panorama. Vou te dar um espaço para fazer a última pergunta, depois eu faço mais uma. Amarrando a agenda de independência do Banco Central, você acha que valeria a pena gastar bala ainda com a questão monetária, mudanças institucionais no Banco Central, ou diante de um estoque de capital político escasso, né? Todo presidente não pode fazer tudo o que quer. Essa é uma agenda que, entre aspas, tá superada e o foco é mesmo nesses outros temas que a gente está tratando. Pois é, eu acho que falta muito pouca coisa para o Brasil poder dizer que tem um Banco Central independente. Tem duas coisas para pensar, e eu acho que todas as duas são fáceis. Uma é que os dirigentes do Banco Central tenham mandatos fixos igual ao que se passa nas outras agências reguladoras. O Banco Central é uma agência reguladora onde seus dirigentes são sabatinados pelo Senado Federal, aprovados em plenário, só que eles não têm um mandato, acho até injusto, com o Senado, que tem esse trabalho todo para aprovar a pessoa, e o presidente pode demitir sem consultar o Senado. Portanto, eu sempre ouvi de senadores, na minha época, que essa é fácil, é só trazer aqui que a gente vota. Então, a dificuldade, no entanto, era que antes de 2003 não era possível fazer uma lei complementar dispondo exclusivamente sobre isso, por razões técnicas que foram removidas quando, em 2003, uma emenda constitucional alterou o artigo 192 da Constituição, tirando 12% dos juros. A partir dali ficou caminho livre para se fazer algo muito simples e pontual sobre isso. E a segunda coisa é a missão do Banco Central. Hoje em dia, o Banco Central não tem missão. Quem tem missão é o Conselho Monetário Nacional, que tem 6 missões, né? E isso cria uma discricionariedade do presidente do próprio Conselho determinar ao Banco Central que faça desta ou daquela maneira, ou que priorize uma coisa ou outra conforme as circunstâncias. E hoje o que nós temos é um decreto do presidente, lá atrás, o decreto do presidente Fernando Henrique, que estabelece o regime de metas da inflação, estabelece para o Conselho Monetário e este, por sua vez, diz qual é o índice e escolhe a meta. O Banco Central executa. Nesse sistema é como se o mandato do Banco Central fosse aquele dado pelo Conselho de executar a política anti-inflacionária. O Conselho Monetário, por sua vez, que tem outras cinco preocupações, que incluem a estabilidade do sistema financeiro e também o nível de emprego, o Conselho Monetário seguramente levou isso em consideração quando determinou o Banco Central que a meta fosse essa ou aquela, ou o índice fosse esse ou aquele, quer dizer, está tudo mais ou menos contemplado. Eu não sei se vale a pena mexer nessa segunda parte, competências do Banco Central, melhor não. Até porque eu vi recentemente rumores de propostas duplo mandato, né? do duplo mandato, que acho que já temos um sistema inteligente que tem um mandato sextuplo, mas no Conselho, né? Isso protege o Banco Central pelo menos da forma que está organizado. Então, acho que a coisa simples a fazer era que os presidentes, dirigentes do Banco Central, presidentes e diretores tivessem mandatos, idealmente não coincidentes com os do presidente da República, como são 8 mais os presidentes, poderia trocar a cada 2 anos 2 e no meio do mandato presidencial trocava 3, incluindo o presidente. De modo que, se fosse implementado agora, ou no momento que ele é implementado,
um presidente teria que aceitar o presidente do Banco Central do governo anterior, coisa que nenhum presidente brasileiro jamais aceitou. Pois então, agora o pré-candidato do Partido Novo, João Amoedo, já se pronunciou sobre isso, que é totalmente favorável a essa proposta, que incluiria manter o atual presidente do Banco Central até o segundo ano dentro do seu governo, para substituí-lo só ali para um mandato de 4 anos. É como existe em toda parte no mundo desenvolvido, sem um sistema altamente civilizado e que melhor protege a moeda das tentações que nunca morrem para enfraquecê-la. Gustavo, para encerrar, vou fazer uma última pergunta conceitual. O que o senhor entende, em termos de conceito, pelo termo desenvolvimento e pelo termo liberdade? Desenvolvimento deve ser algo seguramente muito mais amplo do que meramente o crescimento do PIB, embora esse seja talvez às vezes, em muitos dos casos, a pré-condição para as outras coisas que vão até o fim na ideia de felicidade, que em alguns países já é uma coisa consagrada e medida. Tem pesquisas como a do Instituto Gallup que inclusive comparam países em níveis de felicidade. O Brasil até não está mal nesses rankings. A liberdade às vezes aparece como um elemento da felicidade. Liberdade, participação política, cidadania, contam como coisas que fazem o cidadão mais feliz. É um fim e é também um meio para chegar às coisas. Gente, muito obrigado por esse programa, foi um prazer recebê-lo aqui, Gustavo. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Entrevistamos Gustavo Franco, na presença aqui de Rafael Cortez. Esperamos que você tenha gostado, esperamos contar com a sua audiência na próxima transmissão. Muito obrigado e uma boa tarde.